O que há até agora é um conflito de versões muito comum em briga de vizinho, de bar e de aeroporto. E, com base nisso, vai lá o Lula, que se orgulha de ser chamado de comunista, e quer extirpar animais selvagens. Flávio Gordon também, na sua coluna, bateu nisso. Retórica genocida. Temos que usar o termo, até porque comunista sempre acusou os outros daquilo que eles são. Como eles repetiram tanto, genocida, 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 é porque a gente sabe que eles defendem o genocídio. Eles querem eliminar do mapa metade da população. A classe média fascista, segundo a Marilena Chauí, filósofa pedista, que disse isso ao lado de um Lula sorridente. Classe média fascista, eu odeio a classe média fascista. E o Lula rindo. Diz o Gordon, diante da fala do mandatário brasileiro sobre extirpar determinado segmento político, lembrei-me imediatamente das frases de Hitler sobre os judeus. E ele resgata algumas. Né? Hoje, os assim estigmatizados como bolsonaristas foram efetivamente reduzidos à condição de párias sociais, inimigos do Estado, indignos. Não têm as garantias constitucionais dos demais cidadãos. Não são cidadãos, são sub-humanos. Inclusive, devem ter as contas bancárias canceladas, como teve Bolsonaro e seu filho Carlos no Banco do Brasil América. Vocês acham que a gente exagera, né? Então vá lá o Janones e diz: vejo com bons olhos a medida solicitada pela PGR para que todos os seguidores de Bolsonaro sejam identificados. Vai ao encontro com SIC. Meu projeto para criminalizar o bolsonarismo. Não podemos correr risco de novos atentados contra a nossa democracia, que não houve nenhum de Bolsonaro. Quem não deve, nada tem a temer, mentira, e quem deve já pode começar a se preocupar, pois extremistas, que eles chamam todos nós, não serão tolerados. Eles estão dizendo o que eles querem fazer. Ah, não vamos levar a sério, não, esse cara é um fanfarrão, um boboca. Foi muito importante como peça de marketing digital do Lula na campanha. E o tal do Costco. Costco é a loja que eu compro aqui no Atacado. Eu não sei como é que pronuncia isso. Costco, sei lá. Com tantos bolsonaristas soltos por aí, fica difícil pacificar o país. Ricardo Costco, no UOL. Está dada a senha. Venceu o amor. Lula veio pacificar com uma frente ampla democrática que bajula Venezuela, Nicarágua e China. Mas para essa pacificação acontecer, precisa prender todos os bolsonaristas. Todo mundo que votou em Jair Bolsonaro. Aí vai haver paz no Brasil, com metade da população. A outra metade, presa em campos de reeducação na Sibéria ou fuzilados no paredão. Vocês acham que eu estou exagerando? Vocês acham que eu estou brincando? Porque vocês não estão querendo escutar o que eles estão falando. Ou não estudaram a história. Não conhecem o que foi o movimento comunista em tudo que é país que fincou o pé. Ou todos os processos totalitários de desumanização dos adversários. Como é que acabaram? Até o isentão do Mário Sabino reconhece. Linguagem fascista de Lula. Linguagem fascista. Não dá para aliviar. E a imprensa está fingindo que nada aconteceu. Imagina se fosse Bolsonaro. Esses animais selvagens têm que ser extirpados. Vocês conseguem imaginar? O Fantástico não ia caber na grade deles. Não ia ser meia hora. Ia ser um Fantástico inteiro, 3 domingos seguidos. Para os perigos do nazismo, Bolsonaro, não sei o quê. É óbvio. Aliás, eles chamam de fascismo tudo aquilo que não é comunismo. Veja que interessante esse sujeito aqui, Bruno Dino. Absurdo o que ainda estamos presenciando no Brasil. Descobrir que estão usando táticas fascistas para influenciar a votação dos conselhos de medicina. Não é fazer o que o sistema está fazendo com os bolsonaristas, não. Estão colocando nomes de médicos de esquerda em um website e sugerindo que não votemos neles. Isso é inaceitável. Uau! Que fascistas! Tem um website falando esses médicos aqui são de esquerda. Não vota neles para o Conselho de Medicina. Fascistas! Então, o que é o Sleeping Giants? Que fica marcando empresas, jogando chacais e hienas em cima, pressionando até tirar
o anúncio de uma Jovem Pan da vida, porque não pode ter Jovem Pan, com todos os petistas que tem, dar voz a 3 ou 4 mais conservadores. O que é o Sleeping Giants, então, na ótica desse doutor? Veja como eles são incoerentes, canalhas, hipócritas e acusam os outros do que fazem. Bom, tem que ter dinheiro para os companheiros, né, para os camaradas, como diria Flávio Dino. Nicolas Ferreira, que tem sido um herói da resistência, protocola notícia-crime sobre repasse do governo Lula para a cooperativa do MST. Temos que fazer isso mesmo. Ah, mas não vai dar em nada, acaba em pizza. Temos que começar a usar esses instrumentos, a judicializar. Temos que começar a fazer isso. Não podemos ficar de braços cruzados vendo eles simplesmente fazendo o que eles sempre fizeram, promovendo o butim da coisa pública, pilhando o Estado brasileiro. Aí vai lá o irmão idiota do Tiago Gagliasso, que é um cara do bem, né, o boboca do Bruno. Estive com esse cara incrível no escritório da Fazenda hoje, falamos de cultura, pauta ambiental, blá, 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 blá. Visão estética de mundo, né, para seduzir a elite alienada da Vila Madalena, né, o rostinho bonitinho e o outro que toca violão para olhares encantados da Natuza Neri. Né? É isso, né? Vamos deixar a economia na mão dessa gente. Coitado do Tiago ter irmão desse, meu Deus do céu. Ele sabe que eu, quando o conheci, falei, cara, tenta não brigar, família, irmão, dane-se que ele seja idiota. Né? Mas é difícil. Eu entendo que é muito difícil você ter um irmão desse e não ficar com o estômago embrulhado no Natal da vida em família. Né? Bom, Fernando Tachad é isso, né? Quer taxar. E os militantes petistas da imprensa estão todos batendo bumbo. Vinícius Torres Freire, na Folha, está dizendo: sucesso de Lula 3 depende de um final de ano com mais impostos. Tirou essa ideia não foi da cabeça. Né? Então, de novo, são as nossas militâncias esquerdistas nas redações dos jornais. Né? Esse cara era a Miriam Leitão da Folha de São Paulo, o cara que falava de economia, entende de economia, né? Vinícius Torres Freire, entende muito. Mais imposto, sucesso defende de taxar mais. Deu certo em tudo que é lugar do mundo, que aumentou o imposto. E vai ter que aumentar mesmo, né? Por quê? Porque só aumenta gasto, rombo nas contas públicas do governo, sobe para 145 bilhões de reais em 2023. Ó, estamos num caminho certinho, bem de frente para um abismo. Fizemos a coisa certa, aceleramos. Enquanto isso, a turma da casta, a nomenclatura petista, se esbaldando com o nosso dinheiro. Juscelino Filho teria embolsado diárias em viagens oficiais no Brasil e no exterior, diz o site Metrópolis, que cruzou as informações todas, né? Teria esticado o final de semana, além das agendas oficiais, em São Paulo, em Minas Gerais, em Portugal, Espanha, China, Estados Unidos, Suécia, Finlândia, Maranhão. Vai ver que ele tem uma janja também para chamar de sua, né? Querendo deslumbrada, querendo visitar o mundo todo e ficar nos hotéis mais caros. Né? Então, e se a turma no poder? Voltou, o Brasil está de volta. O amor venceu, o amor pelo dinheiro e poder. O amor pela corrupção. Venceu. E, por falar nisso, o governo e a mídia, que acusavam tanto o Bolsonaro de colocar sigilo em algumas coisas, né? O governo nega acesso a gastos de Lula em viagens no exterior. É o governo da transparência, amiguinho. Confia. Enquanto isso, vai lá Flávio Dino e compara Lula, que já se comparou a Jesus, a Moisés. Então, parece que houve aqui um downgrade. Não sei se o chefe vai gostar. Né? Lembrando que Moisés nos trouxe os 10 mandamentos, um deles, não roubarás. Se Lula é Moisés, alguma coisa deu de errado no processo. Né?